Beleza, arte, cultura, turismo e dicas de serviços, agenda e muito mais no Insight TV. Ao vivo, a partir de agora, para o meu norte do Brasil. Então, gente, boa noite. Começamos aí o nosso ao vivo, via Zoom, com o Roberto Muniz. É um prazer e satisfação falar com ele sobre literatura, uma forma de incentivar as pessoas a lerem mais, bons livros e escritores também a perderem o medo, a timidez e enfrentar todos os desafios para nos apresentar obras tão importantes como essa que hoje a gente apresenta para vocês. Então, por isso, convidamos o professor Roberto Muniz Dias, escritor, romancista, dramaturgo, o cara é doutorando em literatura pela UFP e que está lançando esse novo livro. Roberto, olá, tudo bem, querido? Oi, Ivanildo, tá me ouvindo direitinho? Perfeitamente, direto de Ai, que Brasília, né? legal, direto de Brasília, 23 graus, mas a sensação térmica aqui tá bem menor, viu? Tá frio aqui. Mas assim, tô acalorado, né? O coração tá bem quente agora com esse convite seu para participar do Insight TV. Fico muito honrado em estar aqui, amigo. Roberto, Saudade. tem vários... Um beijo, olha, mandar um beijo para você, mas para mamãe que tá assistindo, viu? Tá todo mundo em casa Olá, olha, assistindo. deve ser bárbaro acompanhar esse filhão brilhando aí em Brasília para o circuito nacional, né, Roberto? E lançando um livro num período como esse, em pandemia. Por sinal, já é mais de um projeto seu nessa pandemia, já teve outras coisas, né, outras histórias. Mas fale um pouco mais pra gente. Olha, Rivanildo, eu sei que o nosso tempo é pequeno, é curto, enfim, a gente tem muita coisa para falar, mas eu queria dividir com vocês, olha, tá saindo, quer dizer, acabou de chegar aqui em casa, outro livro, que é outro projeto que você já conheceu, mas agora está no físico, tá? A novelinha chegou, Conrads, tá bom? Eu assisti, Só para assisti registrar, não, na verdade eu vi, acompanhei no Kindle e agora chegou o projeto físico no o papel, não é isso? físico, pela Metanoia Editora, em breve vai ter lançamento. Mas hoje a gente está aqui para falar de um projeto novo também, que aí tem tudo a ver com o que você falou em relação à questão da pandemia, porque a gente está fazendo tudo online. E não poderia ser de outra forma, ele está sendo lançado numa plataforma do Kindle, né, que é a plataforma pela internet, na Amazon. E é o e-book. E a obra se intitula, como você falou na abertura, Somos Todos Bolhas. E o que quer dizer esse título? Agora me explica um pouco mais. Traz reflexões sobre é, tempos atuais, modernos, intermediados por redes. Eu não entendi, esse bolhas tem a ver com bolhas. Fala mais dele pra gente. Então, a questão do título tem a ver com uma localidade que se chama Bolhas, mas não deixa de ser aí uma provocação também para a questão da linguagem neutra, né, que ela está imbricada dentro do romance. Quer dizer, a personagem, e aí nós vamos falar de questões de ageneridade, de não binariedade, ela se aproveita, quer dizer, ela usa essa linguagem como forma de manifestar essa não binariedade. É por isso que a gente usa em algumas partes do texto da novela também, essa novela chamada Somos Todos Bolhas, ela vai construindo essa personalidade dela, que também está cambiante, e ela usa da linguagem neutra. E o que Por seria sinal, essa Roberto, é linguagem um neutra? tema mais uma vez presente nas suas obras, né? Você sempre trabalha essa questão da conscientização de gênero e acaba sendo sobre isso o livro, né? Por sinal, É porque é muito atual. mês de junho, mês da diversidade passou, mas a gente continua com as mesmas causas, né? É isso mesmo? O assunto ainda é bem candente, o assunto está causando muita polêmica. Eu não sei se você está acompanhando, Ronildo, mas teve uma prova da FAB recentemente, da Força Aérea Brasileira, que colocou como tema da redação a linguagem neutra. Colocou três textos. Um deles é da professora da USP, a professora Heloísa Buarque de Almeida, que ela defende a linguagem neutra como uma evolução da nossa linguagem, da nossa língua portuguesa. E em contraponto tem um outro texto que fala de um jornalista, se não me engano, que é o contraponto em relação à questão dessa mudança radical da língua.
Ou não é? seja, a questão da importância de colocarmos na prática essa questão da linguagem neutra vai nos ajudar em tudo isso, na questão de conscientização, de respeito aos gêneros. Ó, tem fotos até que podem ilustrar um pouco disso, né? Que já Então, a está gente tem que fazer presente uma nas escolas distinção, hoje, né, Roberto, também? a gente tem que fazer uma distinção a priori da questão da linguagem inclusiva e da linguagem neutra. Digamos que a linguagem neutra seja um subconjunto da linguagem inclusiva. A linguagem inclusiva, olha aí alguns exemplos. A gente troca algumas palavras que nós costumeiramente utilizamos para referenciar-se ao conjunto por outras, né? Por exemplo, os professores, a gente coloca o corpo docente, né? Em relação às questões mesmo das pessoas com identidades não hegemônicas, né? Pessoas LGBTs, né? Ao invés de dizer ou gays ou lésbicas, né? Então seria uma tentativa de sensibilizar a nossa língua, que existe um componente machista cultural na nossa língua. É Mas verdade. eu deixo Roberto, e às claro, vezes até a gente tem a dúvida mesmo, e olha que somos esclarecidos e que estamos aí no mesmo barco na defesa de igualdade, mas às vezes a gente confunde ou não sabe como tratar o ou a, né? E isso cabe para tantas coisas, além da questão de gênero, né? tem que ressaltar que eu não sou linguista, eu me aproprio de uma mudança dentro da demanda do movimento social das pessoas não binárias, não é? Em que aí elas encontram alguma forma de não fazer o marcador, né? Que é o marcador do gênero na nossa língua. Tem uns estudos aí de 1940, capitaneados aí, feitos pelo professor, ele é linguista, o Joaquim Matoso Câmara Júnior, desde 1940 que faz estudos na linguística, e ele já fez um estudo sobre essa questão da linguagem neutra. Ele é um dos opositores, né, porque ele fala que nossa língua, que veio, né, a língua materna veio do latim, nós já tínhamos um neutro, mas por conta do desuso, a gente não começou a usar, não usava mais. Mas também era uma questão de uso por causa da apropriação do uso do povo que usava a língua. E aí Roberto, e a gente fez uma transição. esse Só um minutinho. excludente na questão de gênero para o uso do dia a dia ou também na escrita, ele acaba acarretando, né, preconceitos, de certa forma, vai internacionalizando isso, né? Porque nós temos aí Internalizando também. internalizando. A gente tem a questão da escola, que é o grande gargalo aí para a abordagem do tema. Inclusive, Santa Catarina foi um estado que proibiu a discussão de qualquer gênero, né, literalmente, desse assunto dentro de sala de aula. Então, o professor está proibido de falar sobre esse assunto. Mas aí a gente tem que entender, quem lida como professor de inglês e de português, que eu também sou, é que trabalhar as questões da linguagem neutra é pontuar, pausar o momento da aula e falar como se fala dos galicismos, como se fala da gíria, como se fala da música, da liberdade poética, da poesia. Então, o momento para dar uma pausa. Olha, pessoal, existe uma questão do movimento social, as pessoas que não se identificam com o gênero nem masculino nem feminino, que estão usando essa linguagem neutra. Então, é um momento pedagógico. Mas, claro, nós estamos aí falando da norma culta da gramática, né, da língua portuguesa, a gramática portuguesa. Então, nós temos aí que trabalhar para os alunos a questão do Enem, do PAS, a nossa norma culta. Por sinal, a gente tem trechos do livro que retratam um pouco desse seu uso, né? Mas você utiliza como romance, né? Como autor de romance na obra. Como é que foi trabalhar essas questões, essas diferenças em uma obra de ficção? Foi difícil, viu, Rivonildo? Porque, a priori, a gente quer fazer as mudanças em relação aos substantivos e aos adjetivos, não é? Que é o que mais fica patente quando a gente fala das questões de gênero. Mas a discussão ela fica mais Roberto, mais o forte. trecho está aí. Você quer ler só para traduzir um pouco o que é a ideia do livro? Então, o que eu quero dizer é que essa linguagem que eu uso aqui nesse exemplo, nesse excerto, é uma questão da própria personagem, da não identificação binária, ok? Por sinal, pelo então, próprio nome, assim, né? O Nini pode ser, né, também. Os nomes que eu usei são completamente andrógenos, vamos dizer assim. Eles completamente não têm um gênero. Né? Se você pensar em Tony ou Nini, são nomes que não têm esse gênero.
Então, aqui, esse excerto, às vezes, quando eu sonhava que estava viajando, era sempre uma viagem solitária. Eu seguia conversando sozinho. Eu tinha uma capacidade enorme de criar uma narrativa para preencher o tempo. Na verdade, eu vivia contando histórias para mim, para que eu não desistisse do meu sonho. A personagem das minhas histórias era um reflexo, um duplo que me ouvia sempre calado. Eu não acreditava nas minhas histórias. Eu tinha certeza de que ele me chamava de Loki, me achava Loki. E eu estava ali com o Nine, A Nine, pronto achei que para fosse me, Nini. pronto para me Brasileirando aqui. ouvir. Não é um mero modismo, eu não estou me apropriando de uma questão que é um movimento social, né? Que ele brota, né? É uma mudança interna, de dentro para fora, é o uso da língua que está mudando. É uma mudança E essa, linguística, mas que também inclui, né, sexualidade, acaba também sendo importante exatamente, nesse contexto. ela justamente não quer marcar essa sexualidade. Quando você vê esses adjetivos com a desinência não há marcação. Você não entende que essa personagem ela está nas caixinhas do masculino e do feminino. Então, não é um atributo que eu faço diletante ou um exercício inofensivo. É para marcar que essa personagem ela tem conflitos com a questão da sexualidade dela e com a questão do gênero. E aí a língua é uma expressão de poder também. Então, ela vem também dessa força interna de transformação. Roberto, você é craque nessas questões de gêneros, né, na escrita e também ler muito sobre esse assunto. Teve alguma influência nesse sentido para chegar a esse objetivo, a esse projeto de escrever um romance com essa questão da neutralidade, né, da linguagem neutra de gênero? Riva, eu tenho uma experiência como gestor público na Secretaria de Direitos Humanos, né, um tempo atrás. Eu estava muito em contato com pessoas LGBTQIA+. Então, muitas delas, e eu vou lembrar aqui, já fica uma homenagem a Ludmila, que é uma mulher trans, que ela também era parte desse grupo de gestores, e ela sempre fazia uma fala engraçada, no sentido de que ela, não é engraçada, mas assim, contundente. Ela chegava nos ambientes majoritariamente povoados, enfim, tendo muitos homens, e ela chegava dizendo boa tarde ou boa noite a todas. Então já era uma forma de quebrar com essa questão do masculino. Com o tempo, em contato com outras pessoas que não se identificavam com as questões binárias, elas começavam a utilizar o amigue, o todes, né, nas suas comunicações verbais e escritas. Então, eu achava isso um fenômeno muito interessante, porque lida com a questão do nosso machismo estrutural, que aí se manifesta na língua. Já dizia Foucault, o poder não é só o poder do rei, aquele poder que emana daquela condição, mas o poder está infiltrado. E a linguagem é uma forma de manutenção do poder. Se a gente pensar assim. Eu vou te E interpelar, Roberto, assim, olha, pode falar. se eu disser assim, temos vagas para engenheiros. Um anúncio enfim, em qualquer, na internet, na rua. Será que as pessoas... Se subentende que é todos, né? Será que subentende? Eu acho que ainda sim, porque a gente foi treinado para isso, não sei, ensinado para isso. Pois é, mas será que as pessoas que não se identificam com o gênero masculino, será que elas estão ali contempladas? Eu acho que já se Contrata-se exclui, né? Infelizmente, eu acho que já se exclui, contratam-se né? engenheiros, contrata-se engenheiro. É verdade. Vamos colocar no singular, contrata-se engenheiro. Roberto, e na escola, como melhorar isso? Como incluir, como ser includente no ensino de forma geral? Contratam-se engenheiros, tá? Porque é o masculino plural que dá o problema, que dá o nó na cabeça, tá? Nas escolas, Ivanildo, é como eu falei, a gente, por exemplo, olha, eu já falei, eu sou um observador e estudioso, mas eu não sou especialista. Mas isso me provoca sensações quando, por exemplo, eu trabalho alguns adjetivos, né? Em que eu estou sempre falando Pedro como exemplo, um professor de português. Pedro é muito corajoso, não é? Maria é muito sensível. Eu estou sempre atrelando qualidades, né? Ora de valentia ao homem e hora de sensibilidade às mulheres.
Então, é um momento em que a gente pode desconstruir, a palavra é essa, desconstruir na sala de aula com esses exemplos, né? Trazendo Aí para é a o papel discussão. da literatura nesse sentido também, né? Sim, a literatura pode ser um caminho, um mediador nesse sentido, de trazer para essa nossa realidade da sala de aula questões que são discutidas dentro do seio da sociedade, né? O que a gente pode fazer na sala de aula, Ivanildo, é trazer uma discussão sobre a dinamicidade da língua. Olha como a nossa língua, ela tem tantos empréstimos da língua forasteira, os chamados galicismos. Deletar. Eu estava conversando com a Aline, da A Aline é a produção, produtora, viu, e gente? Ela está nos então, e acompanhando aí aqui. ela estava falando, quando eu estudava no ginásio, vamos falar ginásio primário, né? Porque fica aí um tempo já atrás. É, eu não tinha computador, não era uma realidade nossa, esse verbo não existia. Então nós temos aí uma mudança, como falou a professora a Heloísa Buarque, é uma questão da evolução, é uma demanda do movimento social, das pessoas. Primeiro começa com essa questão da linguagem inclusiva, de diminuir os preconceitos em relação a esse machismo, esse sexismo na nossa língua. Queira sim ou queira não, existe uma questão do marcador de gênero. Esse professor do estudo linguista sobre a questão do O, que ele falou que o O é uma redução do neutro que existia no latim. E o que existe, na verdade, é só o A. E o A é uma particularização do neutro O. Só que quando a gente atribui, a gente estuda na gramática gêneros, a gente vê que está marcado gênero masculino, gênero feminino. Isso. E o mais absurdo é o masculino genérico. Né? Eu tenho lá vários adjetivos masculinos, vários adjetivos femininos e um masculino. Quando eu vou fazer o masculino o plural dessa frase, eu coloco o masculino genérico. O Roberto, essa questão de neutralidade de gênero, ela está muito presente hoje nas redes sociais também, né? Inclusive com Sim, marcações de informalmente. hashtag. Informalmente. Eu acho que é um Mas, movimento que existe mas nesse até sentido agora já. a gente não falou do romance. Então, vamos falar do livro, já quero saber tudo. Qual a história? Conte-me, por favor. Conte-nos. Olha, nós temos aí uma personagem em que, apesar de a novela ser um conto estendido ou um romance menor, a gente acompanha a história dessa personagem, a Toni, nesse momento em que o ano é de 2070, em que as questões dos direitos sexuais, que eu denomino direitos sexuais, elas não são mais discutidas como hoje a gente está discutindo aqui, preocupados com o referencial do binário. Só que eu trago a discussão porque, ainda que em 2070, a questão falocêntrica, a questão do machismo ainda existe. Só que elas estão concentradas em pequenos núcleos citacionais, enfim, cidades, municipalidades, onde as questões desses direitos elas são menos ou mais discutidas, ou são menos ou mais evoluídas. Eu sei que você O que imagina o não é futuro, né? Mas em qual lugar? É um lugar específico? É Brasil? É Piauí? O que seria? você faz suas ilações. Tem um amigo meu que fez uma resenha e ele disse que, guardando as devidas proporções, é um pequeno Brasil. É o pequeno Brasil em suas dimensões continentais. É, Né? Mas não vendo a questão regional, vendo a questão mesmo da intolerância. Nós temos pequenos centros, nós temos pequenas regiões em que a gente pode performar certas situações, certas subjetividades com maior liberdade ou não. Né? Então, essa personagem sai dessa bolha, acolhimento da família, e ela tenta viver uma vida independente, apesar de ser uma jovem personagem, uma jovem pessoa. autoficção não, né? Ficção Hã? total? Autoficção? Não, ficção total. Nada de Nada experiência nesse imaginado. sentido. Nada Só que imaginado com aí, o alter Rivonil, ego, nós né, estamos em Roberto? 2070, e nós estamos falando de ciborguia, ciborgues. E aí vem outras teorias aí para compor esse caldeirão da sexualidade. E dentro dessa ciborguia, nós temos aí a possibilidade de trocar de sexo ao bel prazer. A cidade é futurística, ela possui obeliscos que são grandes totens, chamados rocket totens, em que as pessoas podem comprar o seu gênero. E eu acho que você brincou de ficção, mas é bem realista também, pode ser no futuro, né? Tem, porque nós somos, de alguma forma,
a dona Haraway, que é uma feminista, já falava que nós, nessas inclusões de querer mudar o nosso corpo, a gente já adentrou essa questão da ciborguia, em que as pessoas, por exemplo, perdem alguns órgãos ou alguns membros e têm que trocá-los por próteses, né? A medicina está avançando muito nisso, mas eu não estou tratando disso, eu estou tratando mais da questão subjetiva, da individualidade, em que pese essa bolha, eu concentro aí pessoas que fazem o que quiser dos corpos, podem comprar as genitálias e os sexos em shoppings, por exemplo, vamos dizer assim. Quando ela sai da bolha, por isso que é bolhas, quando ela sai dessa bolha, ela enfrenta em outras cidades problemas que até então a gente pensou que em 2070 não existiria. E aí vem a violência, vem a violência tanto, enfim, simbólica e a violência física, né? Tem umas cenas muito fortes de violência, em que, por exemplo, eu vou citar aqui um pedacinho, assim, um pouco da história, em que as próteses, elas são ciborgues, né? Elas são biônicas. Então, as pessoas trocam suas genitálias por peças biônicas. E essas peças biônicas, em outras cidades, têm valor de mercado, né? Já estou imaginando isso como filme, viu? É um roteiro maravilhoso. Mas sinal, é roteirizado. Não é? Você então, é roteirista, né? Há mutilações. Acho que já deve vir coisa aí no futuro, né, Roberto? Você, como roteirista, já deve ter imaginado isso, porque é muito interessante. Exatamente. E aí eu vou revelar por que bolhas. Como eu falei lá no começo, é uma provocação de bolhas, não é? E bolhas é uma comunidade dentro da história, uma comunidade de experimento, em que todas as pessoas ali têm uma questão de transicionamento, ou seja, elas não são pessoas binárias cisgêneras. Olha aí a confusão. Elas não são cisgêneras. A gente vai marcar uma outra vez para falar sobre essa questão de cisgêneros, viu? De cis, eu acho interessante. Roberto, por sinal, muito obrigado pelo bate-papo. Já passamos de 20 minutos, viu, na televisão. Meu Deus, ao já? vivo é assim, meu amigo. E aí, então, a te agradecer, oferecer o espaço, continue, viu, escrevendo e fazendo sua história, levando o nome do Piauí. Tem novidades na área do teatro, na área do cinema também? Sei que você é incansável. Mas antes, fale, onde adquirir o livro? Onde, por favor? Exatamente. O livro ele pode ser adquirido pela Amazon. É um e-book, ele custa apenas R$9, né? R$9 você pode na plataforma, no Kindle, né? Olha aí, tá aí, ó, R$9,79 para ser mais preciso. Tá você ótimo, pode também preço, baixar no seu computador a plataforma do Kindle no computador e ler pelo computador, então pelo artefato do Kindle, né? Que é o aparelhozinho que faz você ler com toda aquela sofisticação. Para finalizar, fala aí de roteiros e teatro. Novo. Tem novidade aí? Teatro também? Esse é o projeto mais recente. Sim. Outro livro. Tu sabe, né? A gente escreve, manda para a editora e não recebe, às vezes, essa resposta de pronto. Aí então vem fica tudo maturando, junto, né? E todas querem. gestando. Aí quando vem de uma vez. Então tem outro livro, que até a Dada Coelho, o Paulo Betti fizeram leituras dramáticas de cada excertos desse livro. Vai sair também daqui a pouco, se os deuses quiserem. E a entrega para Jezebel, né, que nasceu lá em São Paulo, se Deus quiser também vai voltar, e aí a gente tem um projeto com as Divinas Mãos de Ada na mão e na cabeça do Mário Cardona, que vai transformar em filme. Tá vendo, viu, gente? Talento do Piauí, esse jovem. Um abraço especial para sua mãe que nos assiste hoje aqui Dona na Francisca, Zona Leste. É São um João beijo. ou é São Cristóvão? Eu sempre São confundo. João. São João. É a limítrofe. Audiência total lá hoje, hein, Roberto? Muito obrigado, viu? Tá bom, Rivanildo. Muito obrigado mesmo pelo carinho, pelo seu mecenato, pelo seu amor, a sua dedicação e a importância que você dá, não só a esse conterrâneo aqui, amigo seu, mas à literatura em si. Obrigado pela oportunidade. Um beijo grande no seu coração. Tá vendo só, gente? Que talento. Muito obrigado, Roberto, direto de Brasília, apresentando o seu novo trabalho na literatura. E olha só, agora um dia na Fazenda, viu? Vamos conhecer o refúgio do hairstylist